Breno Altman tem feito algumas das melhores entrevistas da imprensa de esquerda. Fez com o Kiko Nogueira e fez com a Manuela Dávila. Eu vou mostrar alguns trechos aqui com vocês. Vamos lá, que tá bem interessante essa conversa também. Problema, porque mentiu, né? Mas eu tendo a acreditar que eles buscarão saídas e tentarão enfrentar Vamos pingar, esse assunto. gente. Então, acho que não... Na dinâmica da política atual, Breno, eu vejo poucos tiros que podem ser mortais. Eu acho que é mais um tiro que enfraquece a candidatura ou a pré-candidatura dele, entende? Porque a velocidade é muito grande. Os acontecimentos são muito grandes. Veja que na semana passada teve o episódio do Ciro Nogueira, que também era um baita de um tiro, e eles inventaram imediatamente o BBIP. Né? Então, o que eu quero te mostrar é que a dinâmica é tão acelerada e os tiros são tantos, porque essa gente é tão enfiada na corrupção, que eu acredito que esse é mais um tirão. Mas ele já é o Flávio da rachadinha, ele já é o Flávio do Adriano, miliciano trabalhando no gabinete, ele já é o Flávio da loja de bombom. Então, a corrupção, digamos assim, já faz parte, já é parte constitutiva de quem ele é como figura pública, né? Agora, você acha que esse episódio, de toda maneira, esse episódio do Banco Master, do áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, esvazia ainda mais a capacidade da extrema-direita em recorrer contra Lula e o PT e a esquerda ao clássico discurso anticorrupção? Acho que sim, né? É engraçado a gente pensar que eles tenham vitalidade para falar sobre corrupção, sobre ética, sobre moral, porque eles são todos uns imorais, né? Do ponto de vista da coisa pública, eles são absolutamente depravados, né, Breno? Mas acho que esse caso vai colocá-lo na defensiva. E talvez esse jogo de quem está na ofensiva e de quem está na defensiva numa eleição em que a disputa é tão acirrada, seja justamente a questão-chave para a construção da nossa vitória. Colocá-los na defensiva com relação a qualquer tema, tirá-los da ofensiva política com relação a qualquer tema, seja talvez o mistério da eleição. Eu, como tu sabes, né, Breno, eu acompanho muito o que acontece no ambiente virtual e ver que eles tentam sempre empacotar as coisas com narrativas que se consolidaram deles no último período. Então, o que disse o Flávio imediatamente? Não tem dinheiro da Rouanet. É dinheiro privado, não é da Rouanet. Ou seja, ele fornece rapidamente a resposta para a sua grande base eleitoral estar instrumentalizada e voltar para a ofensiva. Para mim, é esse comportamento que a gente precisa compreender para vencer as eleições de outubro. Quer dizer, o áudio, então, seria um golpe tático, mas não um golpe estratégico? Sim, acho que sim. Né? E revelador de como eles operam. Ciro e áudio, IP e Rouanet são, digamos, podem servir para que a gente compreenda a operação deles e possa, digamos assim, interromper o ciclo, tirá-los da ofensiva. Notícia para vocês darem risada, tá? A equipe da campanha do Flávio Bolsonaro está reunido com o André Mendonça para falar sobre vazamentos da operação, tá? Agora os bolsonaristas viraram todos legalistas. É uns bosta, né? É uns caras que são uns merda mesmo. Política. Você vê alguma hipótese de Flávio Bolsonaro ter que renunciar à sua candidatura e o bolsonarismo substituir o nome? Nunca pensei sobre isso, né? Eu acho que o Flávio é a expressão da força e da vitalidade do bolsonarismo raiz. Né? Acho que eles tentaram emplacar outros nomes nessa caminhada. Zema e Caiado se posicionam também como nomes da extrema-direita. Veja que o Kassab não fez uma opção de um nome de centro, fez a opção de um clássico, né? Da extrema-direita brasileira. Então, eles estão sempre tão bem posicionados nesse sentido. Mas eu não acredito que a corrupção seja um tema que possa tirar o Flávio da disputa eleitoral precocemente, porque fosse isso, o Bolsonaro não tinha nem sido candidato em 2018, né? Quer dizer, a corrupção... Obrigado, Marcelão! Ser corrupção, ser corrupto, ter relação com milícia, não defender 118. A democracia, é parte constitutiva da identidade desses sujeitos políticos e da identidade que eles construíram safado, né, com os setores da massa. Você acha que corre o risco de ser um escândalo que, ao invés de jogar contra, joga a favor? Eu acho precoce dizer isso, mas eu não tenho entusiasmo com os escândalos em torno deles que uma parte das pessoas tem. Evidente que nós temos que fazer a disputa, evidente que nós temos que colocá-los na defensiva, acho que nós devemos avançar num pedido de cassação do Flávio em função disso, né? Mas isso faz parte da nossa luta em defesa da coisa pública, em defesa, né, dos mandatos como instrumento da boa política e não dessa
dessa loucura que eles estabeleceram nas instituições e tentam estabelecer nas instituições brasileiras. Mas eu não acredito que uma parte sólida do eleitorado não saibam que eles são corruptos. Entende? É isso aí, tudo bem. É isso aí e isso faz parte. Tudo que é político é assim. Vamos olhar quais são as diferenças entre eles. Agora, de toda maneira, somado a outros episódios, esse assunto do áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro muda quem está na ofensiva, quem tem a iniciativa e quem está na defensiva nesse momento? O presidente Lula, nesse momento, passou a ofensiva? Precisa passar. Né? Não é automático, é isso que eu estou dizendo. Né? Veja que teve o episódio do Ciro, a gente foi para a ofensiva, eles meteram um IP, Joe Wesley, e tentaram se reaglutinar. Então, nós precisamos compreender essas oportunidades como mudança dessa dinâmica. Para mim, essa é a reflexão que a gente tem que ter para nos organizarmos para a vitória, Breno. Né? Então, tem o fato, tem a razão. A ofensiva sobre ele, a medida dela será conduzida pela gente. Acho que sim. Você acha que a esquerda é mais lenta que a direita? Acho. Fui rápido. A direita responde... Foi rapidíssimo. Tentei ser. A direita responde mais rápido aos fatos políticos que a esquerda? Em geral, sim. E por quê? Porque as respostas deles são precárias, são mentiras, né? São elaboradas de qualquer maneira, porque eles têm os algoritmos das plataformas circulando com velocidade imensa, o que eles produzem, e isso não é um detalhe na dinâmica global atual, né? Então, não acho que é só talento individual. As pessoas atribuem muito talento individual, né? Acho que tem relação também com a maneira como as respostas que a gente consegue fornecer circulam e a velocidade que elas podem circular. Evidente que no caso brasileiro tem também o que a gente chama de infraestrutura humana na distribuição das opiniões da extrema-direita, né? Porque o WhatsApp é, sobretudo, infraestrutura humana, gente real compartilhando. Mas a maneira como isso chega no WhatsApp das pessoas, com o algoritmo bombando os conteúdos falsos deles, acho que todo mundo entende o que eu estou falando agora, porque se a gente for na aba de recomendação do Instagram, vai ver que mesmo uma pessoa como eu, que não consumo o conteúdo deles, o dia inteiro aparece para mim mulher de extrema-direita. Né? A partir dos outros conteúdos que eu consumo, é como se eles dissessem assim: veja essa opinião diferente da sua, tente ser seduzido por esse ponto de vista. Então, eles são mais rápidos pela precariedade das respostas que fornecem e pelo suporte tecnológico que tem. Mas a esquerda poderia ser mais rápida do que é? Poderia. Poderia se tivesse uma leitura mais precisa. Não tem um impeditivo natural para isso. Natural, nada na tecnologia natural, né? Mas assim, tem um impeditivo tecnológico para isso, esse impeditivo existe, mas nós somos muitos, somos numerosos, poderíamos nos organizar em espécies de brigadas, para fazer uma menção ao presidente Hugo Rafael Chaves Frias, né? Em espécies de brigadas que atuassem na distribuição desse conteúdo. Eu repito, do ponto de vista tecnológico, o caso brasileiro, Breno, ele é único, porque ele tem um algoritmo no Instagram, Facebook, mas ele tem aquilo que o meu orientador, Davi Nemer, chama de infraestrutura humana. Existe gente distribuindo esse conteúdo. E gente nós temos. Então, se nós conseguirmos colocar o lugar, se a gente consegue perceber que o ambiente digital, aqui tem várias camadas de incompreensão, que o ambiente digital, ou que isso que chamam alguns de esfera pública digital, né? Que esse ambiente ele tem relevância na construção do pensamento médio dos brasileiros e das brasileiras, a gente vai avaliar as dinâmicas e as disputas políticas que acontecem ali e vai tentar incidir com velocidade nessa disputa. Para burlar os impeditivos tecnológicos do algoritmo, nós tínhamos que contar com a nossa militância de forma mais organizada. A melhora da popularidade do presidente Lula, mostrada pela pesquisa Quest Genial nesse dia 13 de maio, ela é conjuntural ou sinaliza uma recuperação mais profunda do governo? Sabe que eu não abri toda a pesquisa, né? Porque ontem, quando eu a vi, eu já estava em viagem, me deslocando lentamente para chegar no estado de São Paulo. Fazendo alfândega no Rio Grande do Sul. Óbvio, é muito trabalho, né? Carimba passaporte, chega. Mas me chamou a atenção um dado que foi destacado, que é a migração de mulheres e indecisos. Veja bem, no tema dos indecisos, eu acho que um dos temas da disputa, e isso é louco, né, Breno? Um dos temas da disputa que faz com que os indecisos migrem
para o presidente Lula são os temas relacionados à política internacional. Eu acho que a agenda internacional ela tem uma força e uma relevância no cotidiano das pessoas, seja pelas notícias do que acontece na Palestina, seja pelo tarifaço do Trump, que reorganiza a agenda política do governo, vê uma ofensiva em defesa da soberania nacional, no momento em que a soberania é ameaçada de forma tão violenta, tão nua e crua, né? Então, a altivez, a maneira como o presidente Lula, onde o presidente Lula é a melhor dança que ele sabe dançar, né? A maneira como ele, entre aspas, dobra Trump, é recebido, isso tudo coloca o Brasil no lugar que eu acho que os indecisos tendem a ficar de maneira mais sólida próximos ao presidente Lula. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!